Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o clássico texto do Mark Prensky, escrito em 2001, que nos convida a pensar sobre o impacto das tecnologias digitais na forma de como as novas gerações aprendem e interagem. A ideia central do texto é trazer a distinção, a diferença entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Nessa nossa fala, a gente vai analisar esses conceitos, discutir os impactos na educação e refletir se essas categorias ainda fazem sentido em 2025. Além disso, a gente vai conhecer um outro autor que também traz esses dois termos de nativos e imigrantes digitais. Porém, ele é um pouco mais atual que o Mark Prensky. Ele é de 2010, tá? Não tão atual, porém, um pouquinho depois do Mark Prensky. Os dois conceitos centrais do artigo, que são os nativos digitais e os imigrantes digitais. Os nativos digitais são as pessoas que cresceram já imersas nas tecnologias digitais. Eles estão acostumados com a internet, celular, jogos, redes sociais. Já os imigrantes digitais nasceram antes da popularização dessas tecnologias e aí tiveram que se adaptar. O autor ainda aponta que essas diferenças influenciam no modo de pensar, aprender e se comunicar. Ele compara que é como se os nativos, né, tivessem um idioma digital, como se fosse uma língua materna, enquanto que os imigrantes sempre falam com um certo sotaque analógico. Então ainda traz essa parte do analógico. E vocês? Como que vocês se, se categorizam aí? Como vocês se identificam? Se a gente fosse levar em consideração a categoria do Mark Prensky, eu sou uma migrante digital, eu nasci antes da tecnologia, né? Eu tive que aprender a trabalhar com ela. Na educação, quais os impactos que isso traz? O autor afirma que essa diferença geracional, né, de geração, traz grandes implicações, tanto nos três eixos, né, nos três personagens do ambiente educacional, tanto para a escola e para os processos de ensino e de aprendizagem. Prensky critica os métodos tradicionais de ensino, que não conversam com o perfil dos nativos digitais. Ele ainda critica que ele ainda afirma que os alunos de hoje, ou os alunos que são imigrantes, que são nativos digitais, não imigrantes como a maioria dos professores, né, e eu me incluo nisso, eles estão acostumados com estímulos rápidos, recursos visuais, interatividade. Já nós, os professores, a grande maioria, a gente é imigrante digital, que muitas vezes a gente mantém uma abordagem mais expositiva, sequencial, teórica. Então, com essa diferença, pode gerar uma diferença, né, um descompasso grande entre a forma de ensinar e a forma de aprender, de como os estudantes aprendem. Para, então, tentar dar uma solução nisso, Prensky ainda defende uma necessidade de adaptação do ensino, né, de como o professor vai trabalhar, aumentando aí o uso de simulações e de jogos, de outros recursos que tragam essa linguagem digital. Mesmo o artigo sendo provocador e é um clássico, né, da temática, ele ainda recebeu algumas críticas, né? Dentre elas, nem todos os jovens têm acesso igual às tecnologias. Então, mesmo ele nascendo na era educacional da tecnologia digital, isso não quer dizer que ele é um nativo digital. Também, o mesmo acontece, né? Muitos imigrantes digitais se adaptaram muito bem e dominam bem até os recursos digitais e as tecnologias. Um outro termo que também pode simplificar essa realidade que é grande demais, né? É essa falsa diferença entre eles. A gente precisa reconhecer que existem diversas formas de aprender e que a experiência dos mais velhos tem que ter valor, assim como a fluência dos mais novos. Então, né, a gente não tem que descartar
ou menosprezar os imigrantes digitais, assim como não podemos desprezar e menosprezar a fluência dos nativos digitais. O outro autor que queria conversar com a gente, que é o Matar 2010, eu vou trazer 2 trechos do texto dele, né, que é Games em Educação, como os nativos digitais aprendem. Ele fala, né, que tanto os nativos quanto os imigrantes digitais são 2 grupos de pessoas que pensam e processam informações de um modo diferente. Nos dias em que correm, os alunos de hoje, falantes nativos da linguagem digital dos computadores, destacando videogames e internet, já os imigrantes digitais têm sotaque quando usam a linguagem, como, por exemplo, ao ler um manual de game. A gente percebe uma diferença, né? Então, tipo, enquanto os nativos digitais já ligam o jogo e começam, iniciam, os imigrantes digitais vão abrir o manual e ler como que tem que ser feito. Os professores imigrantes digitais falam uma linguagem desatualizada, aquela que era da época pré-digital. Estão lutando para ensinar para uma população que fala uma linguagem inteiramente nova. Então, lá em 2010, ele afirma isso, que os professores passam, né, ainda utilizam da maneira tradicional de ensino e lutam, né? E muitos dos professores afirmam que o processo não está sendo eficiente porque não está conseguindo ensinar o aluno e o aluno não está aprendendo. Mas talvez seja porque a linguagem dos estudantes seja outra. O currículo tradicional inclui uma leitura escrita, aritmética, raciocínio lógico, dentre outras coisas. Enquanto que o currículo do futuro deveria incluir também software, hardware, robótica, nanotecnologia, genoma, assim como ética, política, sociologia, linguagens e outras questões que acompanham esses novas temáticas. Isso foi escrito em 2010. A gente já passou 15 anos disso. O que continua igual? Mesmo com algumas críticas aí, né? Ele também fala, né, que os alunos, que são os nativos digitais, eles estão acostumados a receber informações rapidamente. E os professores imigrantes sabem transmitir. Imigrantes, a gente prefere texto, imagem. Já os nativos preferem imagem do que textos. Os imigrantes preferem as coisas em ordem, enquanto os nativos relacionam-se com a informação de maneira aleatória. Imigrantes estão acostumados a uma coisa por vez, ao passo que os nativos são multitarefas. Os imigrantes aprendem de modo lento, passo a passo, uma coisa por vez, individualmente e, acima de tudo, seriamente. Os alunos de hoje não são mais as pessoas às quais nossos sistemas educacionais foram projetados. E em virtude disso, a escola tem ensinado habilidades do passado. Lá em 2010, então, ele já comparava isso. Alguma coisa mudou? O que será que a gente mudou já? A gente conseguiu mudar? A gente percebe diferença? Vocês conseguem perceber diferença da nossa geração, da geração sua de professor, com a geração dos estudantes? Para a gente encerrar, então, essa temática, vamos refletir algumas questões juntos, né? Nativos e imigrantes digital. Como você se vê? Um imigrante digital ou um nativo digital? Por quê? Você acha que esses conceitos ainda fazem sentido agora, em 2025? Quando será que isso vai deixar de fazer sentido? Quando qual geração tiver assumido o nosso papel de professor? Como que a gente consegue equilibrar os métodos inovadores com as estratégias clássicas, que também são eficazes, uma vez que a gente trabalha com ela há bastante tempo. Eu, por exemplo, aprendi dessa maneira. Como a gente pode garantir ou promover a inclusão digital real nas escolas? Ou seja, todos, independente da origem digital, se tem acesso ou não em casa, à internet, ao computador, tal. Como que a gente pode garantir essa inclusão digital e a alfabetização tecnológica nas escolas? O que tem sido feito? Na sequência, a gente vai fazer a apresentação da temática da semana e os textos disponíveis estarão no Moodle.
Tchau!